My name is Luan. I have 23 years old and I live in Brazil, in outskirts of São Paulo. I prefer talking Portuguese because it's very hard to me talk so many things in English. So, yes, thank you for your cooperation. Eu sou professor da rede estadual de ensino, escola pública, e as escolas foram oficialmente fechadas hoje, as escolas públicas do estado de São Paulo ao menos. A semana passada todos foram trabalhar, todos os professores efetivos e diretores e funcionários, e foi feito um trabalho para que os alunos se afastassem da escola e que as famílias aí tivessem essa semana para receber os alunos e os estudantes em casa. Bom, dito isso, há uma diferença aí entre a questão de manter-se com subsídio, né? Eu sou professor, mas eu não sou efetivo, eu só recebo meu salário se eu dou aula, eu sou tipo um freelancer de estado. Então, pessoas da minha categoria e trabalhadores informais e autônomos estão bem preocupados. Não tem como haver uma normalidade nas coisas. As ruas estão paradas, as pessoas não estão saindo de casa. Algumas pessoas estão ficando agressivas com contato. E na semana passada eu fiquei resolvendo questões burocráticas, eu fiquei resolvendo coisas como se não houvesse amanhã, porque realmente o que aconteceu comigo foi uma ansiedade muito grande, porque será preciso entrar de fato ficar de fato em reclusão. Demorou um tempo para que eu particularmente compreendesse a gravidade da situação. Eu estava até então acreditando cegamente que era uma forma de controle social com apoio midiático. Mas eu percebi que não seja isso, mas que é muito grave, que as pessoas estão de fato ficando doentes e que de fato os sistemas de saúde estão sendo superlotados e que de fato é uma gripe mundial e que pode causar morte. Aqui, nessa cidade que ela é mais periférica, as pessoas ainda estão trabalhando, os comércios estão funcionando. O governador do estado de São Paulo deu um decreto oficial para que os comércios sejam fechados apenas no sábado. Isso para que eles se fechem oficialmente a partir de amanhã, dia 24 de março. Eu acredito que em pouco tempo todos nós estaremos doentes, se já não estivermos. E que a partir de agora as pessoas não vão ser mais diagnosticadas, porque enquanto não houver a cura, ou uma vacina, ou remédios com tratamentos eficazes, não terá o que ser feito. No Brasil também tivemos pesquisadores que conseguiram sequenciar o genoma do vírus, o que é muito interessante. Então temos estudos avançando rapidamente, com muita resistência, sempre bom ressaltar, porque há sempre uma ameaça incessante de corte de verbas das pesquisas públicas. Porém, eu tenho visões pouco otimistas assim para o cenário. Um privilégio do país Brasil é que nós temos o Sistema Único de Saúde, então pessoas recebem tratamento de forma gratuita. Contudo, os sistemas estão ficando supercarregados e superlotados. O público e os privados também. Um dos primeiros casos de confirmação de casos de coronavírus aqui na região foi em um hospital particular. E esses hospitais já não estão mais fazendo exames, eles já estão fechando as portas.
E para passar o tempo aqui, eu comecei a pintar um mural, uma parede, como vocês podem ver. Eu tava usando tinta acrílica, o que não é recomendado para parede, mas era o que eu tinha. Tô tentando colocar uma rotina de estudos em dia, treinar aquilo que eu sempre quis e nunca deu, que é estudar música, por exemplo. São coisas que é possível fazer durante o dia. É preciso manter a calma para não querer estocar as coisas e, e ficar completamente recluso, porque é necessário, sim, ainda sair na rua e fazer coisas e pensar formas de subsídio, porque isso é uma coisa bem delicada mesmo. É preciso manter conexões fortes com as pessoas, trabalhar e reciclar a autoafetividade. E acredito que possamos sair mais fortalecidos disso tudo.